conta um pouquinho pra gente quem é você, tá? De onde você veio, de onde você apareceu, como é que foi a sua conversão? Conta um pouquinho pra gente. Bom, eu cresci numa família que não é cristã. Então, o meu pai nasceu numa família cristã, mas logo se desvia. E a minha mãe, o meu avô, né, o pai da minha mãe, ele era líder do positivismo aqui no Paraná. Que é uma linha humanista, né? Então acredita que o homem, ele é o propósito de tudo. Nós temos o que temos porque homens se debruçaram sobre isso. Então a honra é dada à humanidade, né? Então eu cresço nesse ambiente. Deixa eu fazer um ganchinho, né? A gente estava num avião e daí teve recente, eu estava viajando e houve uma descompressão, né, assim, uma perda de sustentação, né? O avião deu aquela caída, todo mundo sentou assim rapidamente, bota cinto, aquela coisa toda tal. E chegou no final da viagem, a senhora que estava lá na frente, quando pousou o avião, falou assim, gente, olha, nós aplaudimos o piloto, né? Mas eu queria, se vocês me permitissem, fazer uma oração agradecendo a Deus, porque Ele esteve conosco. Aí fez a oração e a senhora que estava do meu lado disse assim, o piloto estuda a vida inteira para isso e quem recebe o louvor é Deus. Está tudo errado. Essa era positivista. Linha de Augusto Conte. Positivismo clássico. Essa era a linha do meu avô. Muito respeitoso. Ele era um médico, um psiquiatra aqui na cidade. O CRM dele era 1000. Opa. E é antigo. E ele era um senhor muito querido, sempre foi muito querido na cidade, Montserrat, se você conhece, né? Dr. Paulo de Tarso Montserrat. Mas a gente cresce nesse ambiente. Então ele não dá base de nenhuma religião para nenhum dos filhos. E naturalmente os filhos também não dão para os netos. Então isso fica muito solto. Então eu cresço nesse ambiente, assim. Então a minha avó, da parte do pai, até me levou na igreja algumas vezes, mas isso não chegou ao meu coração na infância e tal. Mas na adolescência, o meu pai é músico, né? O meu irmão é músico, minha irmã é musicista, então é família de artista da parte do meu pai. Da minha mãe também tem alguns. E eu sempre amei música. A música sempre foi algo que eu gostei muito. E eu tinha uma banda, pastor. Primeiro eu tinha vou confessar pecado aqui agora. Fala aí. Você tá pronto, pastor? Tô pronto. Eu tive uma banda de pagode, pastor. É mesmo? Você não tem cara de pagode. Eu pensei que você fosse roqueiro. Depois teve de rock também. Mas eu tive uma banda. Então eu gostava muito de música. Tava pagode, no rock e tal. E um amigo meu me chamou para ir numa igreja que ia ter um músico que eu gostava muito, que era o Rodolfo Abrantes, que até participou já aqui do Face a Face. Foi excelente, né? Não, e assim, só que eu conhecia de antes. Conhecia ele na época que ele tinha uma outra banda. E ele falou, não, vamos lá para escutar o som dele e tudo mais. Só que a minha outra banda tinha um show no mesmo dia. Então eu falei para ele, não vai dar, desculpa, mas eu não vou poder ir e tal. Mas no dia, exatamente no dia que aconteceu o show, eu estava na casa desse amigo que me convidou para ir para a igreja. Acontece que ia chegar um horário que ele iria para a igreja e eu iria fazer o meu show. De tarde, enquanto a gente estava lá, tocou o meu celular e era o organizador da festa, falando, olha, a casa que a gente ia tocar não tem alvará, os bombeiros interditaram, não vai ter mais festa. Quando eu desliguei o telefone, ele falou, quem que era? O organizador da festa. Mas ele estava falando o quê? Que a festa não vai mais ter. Ah, então você vai para a igreja comigo. Ixi. Aí não tinha mais desculpa. Não tinha desculpa. E aí eu fui. E foi no Bola de Neve, na época que era aqui na Silva Jardim, e eu ouvi o testemunho do Rodolfo. E era interessante porque eu amava música, e eu queria viver de música, era um sonho que eu tinha. E eu vi ele falando que tudo aquilo que eu queria ter, ele já tinha tido. Ele falou assim, olha, eu já tive música estourada, tocando em todas as rádios do Brasil, ganhei muito dinheiro com isso, usava qualquer tipo de droga que eu precisasse, não tinha nada que me segurasse, mulheres e tal. Ele falou, olha, isso não me trouxe felicidade. Eu fui conhecer a felicidade quando eu conheci Jesus. E daí naquele dia eu fiz uma oração bem estranha, porque eu orei e falei, ó Deus, eu não sei se você existe. Na verdade eu vivi minha vida inteira ignorando a tua existência e para mim se existisse ou não fazia muito sentido. Mas naquele momento me deu uma curiosidade. E Deus, eu não sei se você existe, talvez eu esteja falando com um nada, mas se você existir, eu queria conhecer você. Eu não queria passar por essa terra sem te conhecer. Então, tô aqui.
eu vou abrir um pouquinho aqui, só uma frestinha, e se você quiser, você entra. E aquele dia Deus se revelou para mim. Foi dia 24 de novembro de 2007. Oh. E foi incrível, assim, naquele dia... Que idade você tinha? Eu tinha 16 para 17 anos, 16 anos. E quando você diz assim, Deus se revelou para mim, o que é isso? Quem está ouvindo a gente aí, o que significa esse negócio? E só antes da resposta, fazer um adendo aqui, pastor. Esse Rodolfo Abrantes, para quem não sabe, é o mesmo que já fez um Face a Face. A gente falou aqui com o pastor. Está gravado, você pode assistir. Exatamente isso. Você pode pesquisar no YouTube aí, no canal do pastor da PIB, Face a Face, Rodolfo Abrantes, e conhecer mais, e ter essa revelação também, quem sabe, né? Foi um momento muito, muito especial. Eu fiz essa oração e alguns amigos oraram comigo ali naquele momento. E é algo que eu brinco, que mesmo que o National Geographic, o Discovery Channel, provem que Deus não existe, o que eu vivi naquele dia foi forte o suficiente para que eu não acreditasse no National Geographic ou Discovery Channel. Parece que o propósito da minha vida foi trazido à tona, sabe? Porque o que me fez chegar ali foi a ideia de viver de música. E eu olhar alguém falando que já chegou no final daquela estrada e falou, volta porque não serve. Então eu tive, óbvio, um adolescente de 16 anos, mas eu tive todo o caminho que eu estava me empenhando virado do avesso e eu conheci alguma coisa que valia a pena eu viver. E essa foi uma experiência mental, no coração, você consegue explicar isso? É difícil de eu explicar, mas ele foi algo muito real. Você viveu uma emoção da presença de Deus? Eu vivi uma emoção da presença de Deus, mas foi uma experiência que transformou, por exemplo, o último cigarro que eu fumei foi do lado de fora da igreja. Eu lembro que aquilo transformou vontades minhas. Dizer, houve uma intervenção divina naquele dia. Naquele dia. E o seu avô estava vivo? Meu avô estava vivo. E como é que foi contar para o avô? Eu morava com meu avô. Uau, então era mais que contar para o avô. E a gente teve uma conversa difícil. E aí eu cheguei pro meu avô e falei, vô... Creio em Deus. Agora eu acredito em Deus. Meu avô sempre foi muito respeitoso. E eu acredito que ele achava que era um fogo de palha. Que era só, não, filho, isso é só sensação, só sentimento. Isso aí vai passar. Ele não falou, mas ele tratou como se fosse. Quase como um psiquiatra. Exatamente, exatamente. E era interessante que, como psiquiatra, várias vezes ele falava para alguns clientes dele, que ele chamava de cliente, não paciente, ele falava assim, olha, talvez procure uma igreja, para você talvez pode ser bom. Então ele até encaminhava, porque ele respeitava muito esses limites. Mas eu lembro que quando eu decidi virar pastor, quando eu entendi o chamado e quando eu aceitei o chamado, aí foi diferente. Conta isso aí, agora eu fiquei curioso. Porque aí eu fui sentar com ele. E aí eu conversei com meu pai, conversei com a minha mãe, e o meu avô era alguém muito importante para mim, morava na casa dele, e falei, vô, eu entendi que eu preciso ir pro seminário, eu tenho um chamado. Ele, como assim? Eu falei, vô, o senhor não é um sacerdote da sua religião? Ele falou, eu entendi que agora eu vou ser um sacerdote da minha. Porque ele se considerava um sacerdote do positivismo. positivismo. Ele entendia o positivismo como religião, não como filosofia. Então, tanto que existem igrejas até hoje, né? No Rio de Janeiro tem uma igreja positivista bem grande, que tá a primeira bandeira do Brasil tá lá. Ele me levou lá criança pra gente ver que os dizeres ordem e progresso são dizeres positivistas, né? E, na verdade é maior o texto, eu não vou lembrar aqui qual é o texto completo, mas é um texto de Augusto Comte positivista. Então eles se consideram sacerdotes também. Então foi esse papo, eu sentei com ele e falei, avô, eu tô indo nessa direção. E aí eu lembro que ele ficou pensativo, ele era um homem muito, muito reservado, assim. E de noite ele me trouxe uma... Nossa, até lembrar disso. Ele me trouxe uma reportagem de um jornal que falava sobre um ex-pastor. E ele veio para o Brasil, ele era americano, tinha vindo para o Brasil e tinha vindo estudar linguística aqui com as tribos indígenas. E dentro dos estudos que ele fez dentro da tribo, ele chegou à conclusão que Deus não existia, aquele pastor. E aí ele chegou para mim e falou, filho, lê isso daqui, acho que isso vai fazer bem para você. Uhum. Aí eu li, e eu falei, olha, essa foi a experiência dele, mas
isso não muda a minha experiência. Aí eu lembro que ele ficou bem pensativo, quieto, assim, e eu falei, vô, eu acredito em Deus, e eu acredito que ele transformou a minha vida, e aí falei, ele pode transformar a sua vida também. Minha avó tinha acabado de falecer também. E aí ele me escutou, assim, quietinho, mas logo em seguida ele já foi pro quarto dele e tal, a gente não deu seguimento para a conversa. O meu irmão se converte também, e o meu irmão também é bem quietinho. E aí o meu irmão escreve uma carta pro meu avô. E ele explicando o que ele estava sentindo, o que ele tinha vivido, que o meu irmão também é muito racional. Quer dizer assim, aí o teu avô está dizendo, estão levando a minha família inteira aqui. O que eu faço? Estava cercando, né? E aí o meu avô responde a carta, com outra carta. Meu avô era um homem muito quieto, né? Muito sábio também quando ele soltava e tal, mas ele era muito quieto. E ele responde com uma carta também pro meu irmão, eles se trocam cartas morando na mesma casa. Uau. E... Poético. né? E aí, eu sempre fui mais falador, e meu irmão sempre foi mais quieto, meu avô também. E eles vão se respeitando com a carta, vão se falando. Mas o vô não se converte, mas ele teve muita mágoa na infância e tudo mais. Tem um livro que eu estou tentando lembrar. Quem foi que falou sobre Nárnia? C.S. Lewis. C.S. Lewis. Ele troca cartas com alguns pensadores e escreve um livro depois dessas cartas, não é? Sim. Se não me falha a memória, né? Eu estou curioso para ler essas cartas. Boa. Eu vou ver, acho que meu irmão tem. Olha, eu trago. Que seria interessante, né? E o vô tinha essa... ele era muito respeitoso, muito tranquilo, assim, mas ele foi um caminho interessante, assim, da gente trilhar junto. Ele era um homem muito especial, mas não conheceu Jesus. Ele teve muitas marcas na infância. O pai dele era um religioso, católico, e tinha muita hipocrisia. Então ele vivia algo fora de casa, algo dentro. Isso marcou muito a vida dele. Marcou profundamente a vida dele. E ele não resolveu isso até o final da vida.